Tá funcionando. Boa tarde, Marcos e Bruno. Uma pergunta para cada um. Marcos, a situação do Pedro foi absolutamente... ninguém imaginava. E o Flamengo, mal ou bem, já tinha fechado a janela. Por causa disso, vai ter reposição. E, Bruno, eu ia te perguntar no domingo, mas o Flamengo tinha perdido, o Tite estava ali. Foi traçada a prioridade de competições ou de competição para o futebol do Flamengo, para o Tite, para a comissão técnica? Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é. É dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, Bruno e mais uma ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento. Era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu 2 títulos, junto com os companheiros, claro, mas a gente tem extrema confiança, né? Tanto no Gabigol como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir, 300 pessoas ligam pra gente, começaram a ligar após eles ligam pra gente e depois passam pra vocês que a gente estava interessado. Essa é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais pra frente, com calma, que eu digo, se caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Bom, primeiro, como o presidente e o Marco disseram aí, desejar uma pronta recuperação ao Pedro, que mais do que um grande atleta, assim, é uma pessoa muito querida por todos aqui. Então, primeiro, a pronta recuperação a ele, como pessoa, como uma pessoa tão querida por todos que é, e depois, como atleta, ele vai ter todo o apoio e o carinho de todos nós aqui no Flamengo. Falando sobre as competições, o Flamengo não prioriza competições. A questão das lesões gravíssimas do Matias Vinha e do Everton Cebolinha nos fez abrir o olho para o massacre que o calendário estava impondo aos nossos atletas. Então, dados os nossos objetivos, óbvio que a gente não controla, ninguém aqui controla os resultados, tem outras equipes muito fortes, sempre tem 11 do outro lado do campo, ninguém joga sozinho, você tem um adversário ou outros adversários sempre competindo pelos títulos, mas nossos objetivos aqui são lutar e vencer todos os títulos pelos quais a gente está competindo. E nesse sentido, a gente julgou pelo massacre que o calendário estava impondo ao grupo, e as pessoas se esquecem um pouquinho, né? Depois que a coisa passa, durante a Copa América a gente teve uma série de atletas convocados, a data FIFA impõe esse mesmo, e aí você acaba desgastando mais ainda um elenco reduzido, esse desgaste se acumula para a temporada, traz uma série de danos físicos, você ter... Agora eu não me recordo quantos atletas ali estavam convocados na Copa América, mas você perder 4, 5, 6, 7 atletas num elenco, para a rotação do elenco e para o descanso e recuperação dos atletas é muita coisa. Dado esse massacre, além das reposições do Everton Cebolinha e do Matias Vinha, a gente trouxe mais 2 atletas. Então a gente trouxe o Carlos Alcaraz, trouxemos o Gonçalo Plata, o Michael e o Alexandro. E a gente vai fazer de tudo aqui sem priorizar a competição para que a gente possa seguir vivo e lutar pelos 3 títulos. Já fomos campeões cariocas esse ano
e quem sabe aí também lutar pelo Mundial no final do ano. Próxima. Uma perguntinha para cada um, Marcos e Bruno. Marcos, se você pudesse explicar, por favor, como é que o Flamengo vai recorrer a um mecanismo de proteção em relação à questão do Pedro na FIFA, se tem uma possibilidade de CBF também, via Lei Pelé, enfim. Pudesse falar um pouquinho como é que o Flamengo vai se proteger financeiramente, porque a perda esportiva já aconteceu. Financeiramente, como é que o Flamengo vai se proteger nesse período sem o Pedro? E para o Bruno, diante desses nomes até especulados, até nomes de renome internacional, Memphis, Depay, etc., o orçamento do Flamengo permite um investimento alto neste momento ainda para essa temporada, até diante de todos os jogadores que o Flamengo já contratou e já fez altos investimentos nessa temporada? Bem, em relação ao episódio do Pedro, eu posso informar para vocês que nós já solicitamos que o departamento jurídico do Flamengo entrasse no caso. Nós estamos reportando algumas informações que são informações que vão estruturar a parte jurídica do que o Flamengo vai pedir. Não é de uma hora para outra. A gente apresenta alguns relatórios médicos, apresenta alguns processos aqui dentro, para que isso aí seja inserido para o departamento jurídico inserir e fazer o requerimento para a CBF. Claro que isso aí não é uma decisão rápida, mas como a gente acredita no bom tom e no bom senso da CBF, eu acho que a CBF vai entender qual foi a perda do Flamengo. A CBF não pode contribuir num primeiro momento com a reposição esportiva, né, deixar um jogador com a gente, mas ela pode sim fazer uma reparação financeira. Eu acredito mesmo que a CBF vá se antecipar e, junto com o departamento jurídico do Flamengo, encontrar um valor para repor e dar para o Flamengo. Bom, falando um pouquinho do elenco, como o Marco já disse, a gente tem no próprio elenco, além do Pedro, mais 3 centroavantes, né? O Gabi, o Bruno Henrique e o Carlinhos, que são alternativas aí para o professor Tite e para a comissão técnica. O Flamengo está sempre atento ao mercado. Como o Marco mesmo disse, mal saiu a notícia ontem da questão da lesão do Pedro. Nosso telefone não parava de tocar, chegar mensagem, às vezes 6 pessoas oferecendo o mesmo jogador. Ligando, mandando mensagem. Eu acho. Aí oferece para ele, oferece para mim, vem um, vem outro, assim, é uma coisa assim imediata, né? E foi ontem e hoje. É óbvio que a questão dos recursos financeiros, e a gente é super responsável e conservador sempre em todas as decisões que a gente toma com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Na pandemia, a gente vendeu o Reinier, vendeu o Gerson, vendemos o Rodrigo Muniz, vendemos o Yuri César, vendemos uma série de atletas que compensaram todas as perdas que o Flamengo, e acho que até superaram, porque o Flamengo... até um pouquinho depois da pandemia, ele já rapidamente foi para um endividamento menor do que o que tinha antes da pandemia, para uma situação de caixa maior. O futebol com corte de custo e transferência de atleta contribuiu de forma muito relevante para isso. Então, estou falando tudo isso para explicar que, óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo se
o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Marcos, Bruno, boa tarde. Aqui. Tudo bem? Queria perguntar especificamente para o Marcos, porque foi uma janela que foi uma montanha-russa muito grande. Inicialmente vocês tinham uma confiança no elenco, mas as lesões vieram tal, e em determinado momento vocês sofreram muitas críticas, especialmente o Marcos, que tem uma questão do vice de futebol amador, tal, que recentemente o BAP até foi num podcast comentar e enumerar uma questão de clubes da Europa que tem desse cargo. Queria entender como que você reage a essas críticas. Vamos lá. Primeiro, em relação ao que um candidato a presidente, que é o BAP, né, falou, em que o Real Madrid, que o Barcelona, que outros não têm vice-presidente, e com ele também não terá. Com ele também não vai ter nada, que ele vai perder a eleição. Essa é a primeira. Segundo, eu acho que é covarde a postura dele e eleitoreira. Por quê? Ele, quando chegou em 2013, ele nunca apresentou esse discurso para nenhum conselheiro do Flamengo, nenhum jornalista. Ele não apresenta esse discurso absolutamente para ninguém. O presidente anterior teve, que parece, 5 vice-presidentes de futebol. Tiveram um pouquinho de título, mas tiveram 5 vice-presidentes de futebol. Esse atual presidente teve um pouco mais de título, acho que 13, 14, e teve um vice-presidente de futebol. Então, mas o que ele tem que falar é que isso aí está no estatuto do Flamengo, né? É uma covardia a maneira com que ele dá o tom e a maneira com que ele fala. Porque, mais uma vez, ele, em 2013, ele teve lá ele apoiou o Valim, ele apoiou o Robel, ele apoiou vários, me apoiou. No dia que eu estava na posse de vice-presidente de futebol, ele estava também assumindo uma vice-presidência. Em nenhum momento ele falou de vice-presidência de futebol. Mas eu entendo, é do jogo, é covarde, mas nem o torcedor é bobo, nem os jornalistas são bobos, nem os conselheiros são bobos. Todo mundo sabe que é eleitoreiro que ele está falando e que não é de coração. Ele deu apoio para mim, me abraçou, tamo junto. Depois eu achava que ele queria um pau-mandado comigo não anda. Eu não sou pau-mandado de ninguém. Entendeu? Eu tenho um chefe, eu tenho hierarquia, e muitas vezes eu deixo a minha posição, deixo para o presidente Rodolfo Landim, mas daí a fazer o que o nosso querido BAP, na época em que ele estava junto, ou comigo, ou com os outros vice-presidentes, é diferente. Então é eleitoreiro, é do jogo. E quanto à janela, eu acho que a torcida do Flamengo tem que entender, os sócios do Flamengo têm que entender, os conselheiros, que os números do Flamengo nessas janelas são números diferentes, são números consideráveis. A gente precisa e muito ter atenção no que se está fazendo. A nossa concorrência em relação aos jogadores que a gente traz para cá são concorrências de outros clubes da América Latina, outros clubes da Europa, que
também tem suas posições, também tem as suas necessidades em relação à parte esportiva. Então, a gente procura fazer com calma, com tranquilidade, de uma maneira segura para o Flamengo, e assim, e que envolve fusos horários, situações, os advogados que quando começam a também a pós-estruturação da parte financeira, os advogados começam a ter que botar isso no papel, requisitam A, requisitam B, a gente cede, às vezes o nosso jurídico não deixa a gente ceder A e B. Então, assim, é muito difícil, só que eu acho que a gente, nessa janela aí que passou e nas outras janelas, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Um ponto também bem eleitoreiro e covarde que estavam se falando era na situação de que a gente não tinha contratado absolutamente jogador nenhum. Isso não era verdade. E a torcida do Flamengo disso sabe. A gente, no começo do ano, a gente adiantou essa janela. A gente trouxe o Alcaraz, a gente trouxe o Vinha, trouxemos o De La Cruz, o Ortiz. Então, eu acho que depois, num segundo momento, a gente complementa essa janela com o Alcaraz, com os jogadores aí, o Alexandre, com o Michael, o La Plata. Então, assim, as pessoas têm que entender que quando a gente começa um processo, muito difícil de não vazar, porque quando você fala com a outra parte chega e tem que falar com a área de comunicação, com a área jurídica, falam com os parentes se querem ou não virem para o Brasil, porque é uma decisão de vida. O Alexandre que estava aqui, ele não tinha que decidir só se queria jogar no Flamengo ou não. Lógico que ele queria desde sempre jogar no Flamengo, mas ele tem que ter uma decisão primeira, se ele quer morar no Rio de Janeiro e morar no Brasil. Então, assim, são situações que não cabem a gente decidir. Não cabem e muitas das vezes a gente quer dar celeridade, mas a gente entende que se a gente requisitar essa celeridade, ela pode atrapalhar nas negociações. Então a gente às vezes deixa um pouco o jogador, a família do jogador, o empresário, até mais à vontade de fazer alguns ajustes no mercado e vendo que a situação e que a posição do Flamengo é uma posição firme, forte e que é um melhor projeto. Não foi o que eu falei. O Alexandre aqui acabou de falar que ficou feliz com o projeto apresentado para ele. Outros clubes aqui no Brasil apresentaram. Não sei se é verdade ou não, parece que o São Paulo apresentou. E ele, depois, num segundo momento, ele entendeu que deveria vir para cá. Tem que ter paciência, tranquilidade, e tenho certeza absoluta que com qualquer pessoa que esteja aqui, vai precisar de tempo para as decisões e, independente de ser o amador que querem sempre demonizar ou o profissional. Os profissionais que passaram aqui são profissionais sérios. O Bruno é uma pessoa que é o meu parceiro desde sempre. É o profissional que mais ganhou, parece que no futebol brasileiro, nos últimos 5, 6 anos. Então, os números estão aí para dar respaldo a quem me deixa aqui ou me deixou aqui durante o seu mandato. Porque parece que da maneira que foi, parece que foi uma tragédia. Tragédia a gente viu um tempozinho para trás aqui, que já tinha dinheiro, mas não tinha título. Só, assim, colocar um pouco outro ponto de vista. Eu acho que no futebol, na vida, não tem só uma maneira de você atingir os objetivos, né? Pra gente é muito claro aqui, através da liderança do presidente Rodolfo Landim, e óbvio que isso está no nosso sangue também, mas a liderança dele é o que é mais importante para direcionar, que o objetivo de todos nós aqui é vencer e conquistar título. Não tem uma maneira só. E aí, nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que ser julgadas pelo seu trabalho e pelos seus resultados, sem
de novo, porque às vezes o que eu vou falar pode parecer arrogante, não é para ser arrogante, não é para, de forma alguma, não reconhecer a história do Flamengo que existe para trás. O Flamengo tem 3 títulos de Libertadores e 4 finais. Sob a liderança do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo foi a 3 finais de Libertadores, ganhou 2 finais. Dos 8 brasileiros, foram 2 foram sob a liderança dele. As 2 Supercopas sob a liderança dele, uma Recopa. Fomos a 2 Mundiais. Acho que é a primeira vez na história, 2 finais de Copa do Brasil. Das 4 Copas do Brasil, uma sob a liderança do presidente Rodolfo Landim e do Marcos. Eu acho que é a primeira vez que o Flamengo vai a 6 finais de campeonato carioca seguidas. Vencemos 4 das 6 finais. Tudo isso com toda a responsabilidade financeira do mundo. Quando foi, e assim, praticamente todas as compras foram financiadas por venda. Quando foi necessário, o futebol cortou custos. Não é verdade que a maior folha do futebol brasileiro é do Flamengo. Tem outras folhas maiores. Foi fundamental para a solvência financeira e para a sobrevivência do Flamengo durante a pandemia. As transferências que a gente fez aqui no departamento de futebol, a primeira delas, o Renier, e depois uma série de outras transferências. Eu entendo que a gente quebrou uma série de paradigmas aqui. Então a gente trouxe um atleta espanhol do La Coruña, da 2ª divisão, veio para o Flamengo, foi, se eu não me engano, ele tinha 25, 26 anos quando foi para o Arsenal. Então ele veio do La Coruña na 2ª divisão da Espanha, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Flamengo e foi para o Arsenal. Acho que a gente pagou 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil euros, e no final ele gerou 13 milhões de euros para o Flamengo, indo jogar na Premier League. Trouxemos o Jorge Jesus, que acho que fez com que o futebol brasileiro evoluísse de maneira significativamente do ponto de vista tático. Em muito tempo foi o primeiro estrangeiro que foi campeão aqui. Então acho que era talvez o único treinador estrangeiro na Série A do brasileiro quando a gente trouxe. Em um determinado ano, depois da gente trazer o Jorge Jesus, tinham 13 clubes com treinador estrangeiro. Eu não estou desmerecendo o treinador brasileiro, eu só estou dizendo que a gente quebrou um paradigma e depois quebrando, trazer o Carlos Alcaraz, que tem 21 anos, que arrebentou nos primeiros 6 meses que ele jogou no Southampton ali na Premier League, depois foi para a Juventus, voltou para o Southampton de novo na Premier League. Trazer um jogador dessa idade da Premier League para o Brasil, e aí a gente não está falando a gente não está falando de valor de investimento, a gente está falando de projeto. É um jogador que foi para a Juventus de Turim, que tinha proposta da Lazio, que tinha proposta de uma série de outros clubes na Europa, e pelo projeto esportivo, não foi pelo lado financeiro, ele escolheu vir para o Flamengo. Então você tirar um jogador da Premier League na idade que ele está e trazer para o Flamengo, para um clube no Brasil, na América do Sul, é uma quebra de paradigma. Como o Marcos sempre diz, o trabalho de trazer um atleta, ele não é o contrário do que as pessoas falam. O dinheiro é depois. Primeiro você tem que convencer do projeto, tem que convencer do clube, da estrutura, parte esportiva, para a família dele, etc. E depois que ele está convencido, é que entra o dinheiro. Ou vocês acham que o Flamengo pode competir com a Arábia Saudita, com clube de Premier League, com clube que joga Champions? Não tem como competir financeiramente com esses clubes. E depois a gente é muito responsável financeiramente. E não tenham dúvida que o sucesso esportivo é a base. E óbvio, todas as áreas do Flamengo são super bem administradas, muito bem tocadas, muito bem administradas, muito bem geridas, mas o sucesso esportivo é a base de todo o crescimento de receita do Flamengo. Então, quando o presidente Rodolfo Landim entrou no clube, a receita, se eu não me engano, era em torno de 500, 600 milhões de reais. Hoje, ano passado, acho que bateu 1 bi 300, 1 bi 400, 300 milhões de reais de lucro. O futebol
o sucesso esportivo, a qualidade do investimento, a assertividade, todos os atletas, isso é raríssimo no mundo, que o Flamengo fez um investimento mais elevado, os atletas performaram, entregaram aqui para o clube, alguns foram para a seleção e tem toda uma estrutura de profissionais aqui dentro que colabora e dá suporte à comissão técnica, aos atletas e todas as decisões que nós tomamos aqui, em última instância, o presidente Rodolfo Landim toma. Então você tem, por exemplo, uma área que a gente está fazendo muito investimento agora, que é uma área que tem crescido muito no mundo, é a área de análise de dados. Então tem toda uma área de TI, que a gente está fazendo investimento por trás dessa área, e uma série já temos só aqui dentro do futebol 4 pessoas nessa área de análise de dados, e a gente trouxe um profissional de outro clube para ser o gerente dessa área de análise de dados. Então tem profissionais qualificadíssimos em todas as áreas aqui do clube e que a gente vai sempre buscar aperfeiçoar, que sejam profissionais melhores. Tem alguns profissionais que saem para o mercado, 2 profissionais aqui que saíram para uma função, vamos dizer assim, hierarquicamente, que estava acima da que ele estava aqui para um outro clube, outro para a seleção brasileira. Então a gente trabalha muito na formação, na qualificação dos profissionais e é através desse trabalho, é óbvio, sempre dá para fazer melhor, sempre dá para fazer melhor. A gente fica frustrado, a gente fica com raiva quando não vence, todos aqui. A gente queria ganhar tudo, mas a gente tem que ter muita frieza para analisar o trabalho, o desempenho, os resultados, para não tomar a decisão errada e não andar para trás. A gente tem que saber aonde a gente pode evoluir para o passo ser para frente. Não agir somente com a emoção e instinto, sem estar baseado em dados e fatos para tomar a decisão. E assim, poderia ser melhor, sempre pode. Mas eu acho que assim, a gente conquistou bastante títulos ao longo desse ano. As razões estão aí. A razão principal, ela não é financeira. Não é financeira. São uma série de decisões que foram tomadas em termos de assertividade em diversas áreas aqui do futebol, da qualidade, da capacidade das pessoas que estão aqui dentro, das decisões do Marcos, do presidente Rodolfo Landim. E eu sou grato ao Reinaldo Belotti, ao Marcos e ao presidente Rodolfo Landim pelas oportunidades e pelo apoio que sempre me deram e pelo privilégio que eu tenho de estar no cargo que eu estou, no clube que eu estou. E agora é continuar trabalhando e depois de conquistar o Campeonato Carioca esse ano, espero que a gente possa seguir lutando e trazer os títulos que estão pela frente aí, quem sabe um sonho de mais 4 títulos esse ano ainda. A gente tem tempo aqui para mais 2, talvez. Obrigada. Bruno, vou direcionar você porque você respondeu um pouco disso anteriormente, mas Marcos, fica à vontade para falar. Você comentou que o Flamengo vai seguir com essa prioridade das 3 competições, né? No caso, não vai priorizar nada, vai continuar em busca dos 3 títulos. Eu queria entender se isso é uma decisão do futebol só, eu falo futebol, você, mas o presidente Rodolfo Landim e o Marcos, ou isso também é uma decisão em conjunto com a comissão técnica? Olha, o direcionamento de priorizar ou não priorizar é sempre uma decisão do clube, né? Então, a decisão do clube é não priorizar. E, por exemplo, quando se fez o planejamento desse ano, a gente colocou para o Tite que o Campeonato Carioca era uma competição, porque eu vi que fizeram perguntas em algumas coletivas, era uma competição que o Flamengo priorizava e desejava vencer. E assim foi feito. E aí, o que a gente tentou fazer agora na janela, trazendo esses 4 atletas, vendo o massacre que o calendário estava impondo ao elenco, somado às 2 lesões gravíssimas, trazer atletas para que o nível competitivo dentro do elenco possa se elevar ainda mais, para que o Tite tenha ainda mais alternativas durante o jogo ou durante o calendário, e a gente possa ter um elenco suficientemente grande para brigar pelas 3 competições. Depois, óbvio, o Flamengo não joga sozinho,
tem os adversários também investem, tem grupos muito qualificados, são clubes aí que vão brigar pelos títulos também, mas a gente, de forma alguma, vai priorizar a competição. O que às vezes as pessoas não entendem é que o treinador coloca sempre em campo a melhor equipe possível disponível. Então, para dar o exemplo de novo, quando um atleta joga 3 jogos em 6 dias, além do risco de lesão, que é uma questão mais clínica do departamento médico, o desempenho do atleta naquela terceira partida em 6 dias é levado em conta pelo treinador para que ele tome a decisão da escalação. Então tem inúmeros exemplos aí de atletas do mais alto nível possível que no terceiro jogo, no 6º dia, desempenharam em nível técnico, físico, tático, mental de uma forma muito abaixo. Isso é um fator que o calendário traz e aí o treinador tem que tomar uma decisão. E também, assim, o calendário impôs esse massacre, somado às seleções, tem uma série de decisões aí que, pelas lesões e por esse massacre do calendário, o treinador teve que tomar, que nada tem a ver com priorizar uma competição ou outra. O calendário, as lesões, o cansaço e a performance que impuseram. E, de novo, o professor Tite já falou isso, a gente é muito grato e elogia muito o comprometimento dos atletas que se colocaram à disposição no momento que se fez necessário pelo massacre do calendário e pelas demandas das seleções que desfalcaram de forma muito severa o Flamengo para executar outras funções que, por vezes, eles não executavam há muito tempo nas carreiras deles ou nunca tinham executado. Isso aí foi fundamental para que o grupo, junto com o treinador, a comissão técnica e todos nós, pudesse levar o Flamengo na posição que ele está, de estar apto a brigar pelos 3 títulos. Braz Spindle, vocês falaram que estão avaliando o mercado e vão avaliar se vai haver ou não a necessidade de contratar mais um reforço. Eu queria perguntar em relação a prazo. O prazo de inscrição na Copa do Brasil até o dia 9 de setembro, segunda-feira, na Libertadores é até a sexta-feira que vem, dia 13, e no Brasileirão até o dia 20. Caso vocês detectem essa necessidade de contratar mais um reforço para a posição de centroavante, com que prazo vocês trabalham? Obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro, a Libertadores tem as inscrições para as quartas e depois tem para a semi, né? Então a gente já contratou 4 atletas e vamos ter que definir 3, né? A Copa do Brasil, obviamente, é até o dia 9 e o Brasileiro também, você já disse, assim, o prazo obviamente a última delas, mas de novo, assim, na nossa visão, hoje o elenco tem 3 peças ali, 3 centroavantes que vão fazer a posição do Pedro, de altíssimo nível, que a gente confia muito. Agora, a gente está atento ao que estão nos oferecendo, está atento ao que a gente já monitora e já conhece. Óbvio que muitos desses que nos oferecem aí dia e noite a gente já conhece e tem nosso julgamento, mas a gente vai fazer com muita frieza e muita calma e tomar as decisões que tiver que tomar, sob a ótica esportiva e a ótica financeira também. Eu vou aproveitar aqui, porque a gente também está falando para um grande público, dizer o seguinte, que a gente não só está atento, como é uma obrigação nossa a gente estar atento depois que aconteceu o acidente com o Pedro. Mas deixar claro aqui que a possibilidade de contratação, eu sei que vocês todos sabem aí, mas a gente está mandando aqui mensagem aqui, comunicando, e eu acho que quem faz a comunicação, que é o responsável por ela, dizer para a grande torcida do Flamengo que a gente só pode contratar agora jogador que não esteja sob contrato, né? Jogador que está livre no mercado. E isso aí você gera uma impossibilidade enorme de opções que você fica um pouco engessado. Deixar claro aí para todo mundo que a nossa possibilidade é de fazer
a pequena possibilidade de fazer contratações com quem não esteja sob contrato. Eu acho que é importante a gente passar isso para os torcedores, para a torcida, para alguns conselheiros, deixar claro que não é erro de planejamento, né? Não teve erro de planejamento. As lesões foram uma fatalidade, né? A gente teve uma série de lesões que, infelizmente, a gente tem que se submeter a elas. Lógico que, enquanto teve tempo, quando a gente pôde fazer o planejamento e recorrer, a gente foi e automaticamente fizemos as contratações correndo. Nesse momento, a gente não tem tantas opções. Obrigado. É isso, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Amanhã.